Shalom, depois de Shemot, chegamos a Vaierá, de Êxodo capítulo 6 até Êxodo capítulo 9. E aqui nós vemos, então, falamos de identidade na paraxá passada, e aqui nós vemos o Eterno consolidando a identidade de Moshe. Ele chega ali logo no início do capítulo 6 e fala ao povo de Israel tudo o que o Eterno disse para ele falar. Contudo, o povo não deu ouvidos ao que o Moisés falou. Por quê? Porque eles estavam afligidos pela dor, pela servidão, angustiados, e aí o Eterno manda Moisés diante do faraó. Moisés temendo, por ser, ainda se chama, eu sou de lábios incircuncisos, e aí o Eterno novamente diz, fala Arão, e Arão falará por ti. Então, nós vemos aqui que a identidade de Moisés ainda estava sendo consolidada, e ao longo de todas as pragas, então, o Eterno vai consolidando e falando com Moisés e mostrando, e ele vai tendo segurança, e o povo vai começando a acreditar. Algo que nós devemos lembrar aqui, e que eu vou falar na próxima paraxá um pouco mais, é que foi o Eterno que endureceu o coração do faraó. O faraó simplesmente não deixou eles irem porque não quis. Porque não era a vontade dele, imagina, eu vou liberar os meus escravos. Não, o coração do faraó foi endurecido. E se nós olharmos atentamente aos fatos históricos e a paraxá, cada praga que foi exercida contra o Egito, ela ia para desmascarar e derrubar um ídolo. Porque o Egito, para cada coisa, tinha um ídolo. Era um povo idólatra, E depois lá na frente nós vamos ver o processo de tirar o Egito das pessoas, do povo de Israel, até que eles pudessem entrar na terra de Canaã. Então, a questão de identidade, ela vai longe ainda, Então, nós temos que saber assim, quem eu sou, o que o Eterno me chamou, para que eu fui chamada, fui criada, Nós, como mulheres, nós temos aí uma infinidade de possibilidades, nós temos um mundo dentro de nós, aonde nós pensamos assim que nós podemos fazer muitas coisas, e é verdade, nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos realizar muitas coisas, nós temos muitos dons e talentos que foram nos dados na constituição da nossa feminilidade. Mas aí eu te pergunto, você já se sentiu perdida no meio de muitas possibilidades? Eu já. E de querer muitas coisas e ver muitas coisas que eu posso fazer, mas eu acabar não fazendo nada. Aí entra a nossa relação com o Eterno. Quanto mais próximos do Eterno nós estivermos, quanto mais alinhadas com a vontade do Eterno nós estivermos, quanto mais no centro da sua vontade, quanto mais comunhão com Ele nós tivermos, mais começa a dissipar as coisas que não são para aquele momento e começa a se consolidar na nossa frente aquilo que é a nossa função para hoje. Porque nós não devemos pensar, e a gente às vezes divaga entre passado, presente e futuro, perspectiva de futuro, por essa questão nata da mulher, que é a necessidade de segurança. Então, nós vivemos ansiosas. Infelizmente é assim, porque nós queremos o que a gente quer fazer, a gente quer que tenha chão, que tenha firmeza, que tenha segurança para nós, não é mesmo? E aí nós não mantemos, às vezes, o ritmo, às vezes nós somos um pouco inconstantes, Há uma sabedoria antiga que diz que somos mulheres como lua e os homens são como sol, constantes, que sempre brilham, e as mulheres têm as fases. E isso tudo é maravilhoso, porque isso tudo tem um propósito no todo. E nós somos assim mesmo. Só que nós temos que, nesse processo, nessa jornada com o Eterno, assim como Moshe, quando ele foi obedecendo, começou essa jornada com o Eterno, nós temos que, nessa jornada com o Eterno, começarmos a consolidar a nossa identidade e
firmar a sabedoria que recebemos para aquele dia, estarmos num estado de presença, porque as coisas só podem acontecer enquanto nós estamos aqui, presentes, agora, né? E desenrolar isso dali, como foram com as pragas, esse dia após dia, um dia depois do outro. Se nós olharmos ali, o Eterno, ele não dava, não deu script para Moisés, vai acontecer isso, 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 aquilo, não. O Eterno deu só assim, ó, de hoje para amanhã, né? Falou com Moisés à noite, na viração, acredito eu, e aí no dia de manhã, amanhã de manhã, você vai lá e faz isso. Então, assim, ele não dava todo o script, Moisés não sabia que iam ter 10 pragas, né? Lá no final que Moisés entende, assim, um todo. Mas então nós vemos ali as coisas desenrolando, mas ele também não ficou questionando. E nós, às vezes, quando as coisas não acontecem, nós somos questionadoras, né? Nós nos tornamos rixosa, porque nós não sabemos de tudo, por causa dessa questão de segurança, essa necessidade de segurança que nós temos e nós buscamos, e tudo bem, isso é instinto, tá dentro de nós. Não é uma escolha. Então, quando nós nos entendemos, fica mais fácil. Sim, como mulher, eu tenho necessidade de segurança. Mas em quem está a minha confiança? Em quem eu confio? Eu não estou confiando num homem, eu não estou confiando numa situação, eu não estou confiando numa condição. Eu estou confiando naquele que tem controle absoluto de todas as coisas. A minha confiança está naquele que criou todas as coisas. A minha confiança está naquele que sabe o meu passado, o meu presente, e ele já tem o meu futuro. É aquele que diz: escolhe a vida. É aquele que diz: eu te formei. E antes que tivesse forma, eu já sabia o teu nome, eu já te chamava pelo nome. Então, quando nós começamos a maturar essa certeza, essa confiança do Eterno dentro de nós, nós conseguimos caminhar dia após dia, firmes, porque nós conseguimos aí deixar o Eterno consolidar essa identidade dentro de nós, permitindo ser usada com o que temos, onde estamos e como estamos, porque o Eterno diz que ele não capacita os chamados, né? Ele não chama os capacitados, desculpa, mas ele capacita aquele que ele chama, né? Sabendo que nós temos uma função como mulheres, sabendo que nós temos um chamado como mulher, né? Mas que hoje talvez você está fazendo uma função muito importante, que é criar filhos. E você tá ali que você quer voltar para o mercado de trabalho, que você quer isso, que você quer aquilo, porque dinheiro compra coisas, não é mesmo? Mas filhos são herança. Então esse é teu chamado principal, neste momento. Aí chegará um momento em que o Eterno vai te dando outras coisas, porque o Eterno, ele não nos sobrecarrega. Quando nós estamos sobrecarregadas e nos sentindo pesadas e ansiosas, é porque nós tiramos os olhos do alvo e colocamos na circunstância. É exatamente assim. Enquanto nós olhamos para o alvo, para o Eterno, e buscamos a Ele acima de todas as coisas, tudo isso vai começando, essas vozes, essa inquietação, essa ansiedade, vai começando a se dissipar, porque a segurança tua está naquele que te chamou. Porque todos nós fomos chamados. Mas quando a gente para e tira o olho do Eterno e olha para a circunstância, nós perdemos o foco. E aí escutamos, como o discípulo, né, Pedro, o barulho do vento, e começamos a afundar. E aí precisamos de socorro. Então, que quando nós vermos as pragas caindo, quando nós vermos os dias maus, o juízo do Eterno ao nosso redor, porque isso acontece e vai acontecer cada vez mais, quando nós vemos a manifestação da natureza, quando nós vemos as catástrofes, quando nós vemos a fome, quando nós vemos a miséria, quando nós vemos
coisas que nós não temos controle, coisas que nós não podemos mudar, consertar, controlar. Nós temos que olhar para o Eterno. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é, e eu sei que não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que Ele tenha permitido, porque Ele tem contado todos eles, não é mesmo? Então, quando nós temos essa confiança, nós vamos ver todas as coisas que estão escritas na palavra de Deus acontecendo, mas nós continuamos intactas, em shalom. Por quê? Porque nós sabemos em quem confiamos. Moisés viu todas as pragas caindo. Moisés chegou ao ponto de ver animais morrendo, vegetações, pessoas sofrendo demasiadamente. Será que como ser humano não doeu no coração dele? Com certeza. Doeu no coração de Moisés, doeu no coração do povo de Israel que estava como escravo. Doeu, feriu, machucou e o povo foi açoitado. Será que Moisés não chorou? Chorou, mas ele sabia que aquele que tinha chamado ele iria tirar o povo de lá, porque era a promessa do Eterno. Lá na frente a gente vê, pessoas morreram, morreram. O Eterno guardou aqueles que ele separou para si. Então, mulher, você precisa de segurança, mas a tua segurança não está no teu marido. Ainda que ele seja um sacerdote. Ele não pode ser o teu ídolo. A tua segurança tem que estar naquele que te criou e que te deu o marido para que ele seja uma coluna, que ele seja uma tenda, uma cobertura sobre a tua vida. A tua segurança não pode estar no teu trabalho, no trabalho do teu marido. A tua segurança tem que estar naquele que supre todas as nossas necessidades. Diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. É aí que está a nossa segurança. A nossa segurança, ela não está na circunstância, na economia, no valor do dólar, naquilo que nós podemos ter ou não. Porque a mulher sábia, ela vai aprender a administrar e a conviver com o pouco, com o muito, ela administra tudo. Não é mesmo? A tua segurança não está naquilo que as suas mãos podem segurar. A tua segurança está naquele que te criou. Quanto antes nós conseguirmos saber que pode cair tudo ao nosso redor, mas que nós permanecemos inabaláveis e que só vai nos alcançar aquilo que tiver um propósito para cooperar com o nosso chamado, as coisas começam a mudar e a gente começa a ver milagre acontecer, assim como o povo de Israel viu, né? O rio Nilo todinho se tornou em sangue. Mas a água lá no arraial do povo de Israel estava pura. Você entendeu? É por aí. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.